Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Visão Panorâmica. Entenda por que são importantes os pedidos de impeachment de ministro do STF, mesmo que Davi não coloque em pauta. Vocês já se perguntaram o porquê advogados perdem dias ou até semanas de trabalho elaborando um pedido de impeachment de um ministro do STF, se sabemos que o presidente do Senado não colocará em pauta? Pois bem, quem coloca a mão na massa nunca pensa que não dará em nada. O máximo que pensa é que será difícil alcançar o melhor resultado, ou seja, o impeachment. Mas existem diversos resultados que podem ser obtidos. Por exemplo, o pedido ser usado de arma para avançarmos mais um pouco dentro do Senado ou para que o ministro recue um pouco. Acontece que, infelizmente, ainda somos poucos que entendem que para se ganhar a guerra é preciso batalhar dia a dia para conquistar território. É tudo o que o inimigo quer, é que achemos que todo o nosso esforço não dá em nada. Essa visão de que a guerra se ganha com apenas uma batalha, com resultado devastador, é utópica. Sim, todos nós gostaríamos que uma canetada, um julgamento ou uma prisão resolvesse todos os problemas do país. Mas, infelizmente, isso não existe. O que existe é minar o campo do inimigo, fazendo-o recuar para assim ganharmos territórios. Sim, isso dá muito trabalho, mas dá certo. Então prometam para mim que nunca mais vocês vão responder: legal, mas não vai dar em nada? Pois isso é tudo o que eles querem que você faça. Desencorajar quem está disposto a lutar, mesmo não dando em nada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, divulgou uma nota para explicar sua declaração de que o Exército se associou a um genocídio na gestão da pandemia. Bem, você saberá o que o Gilmar Mendes disse na nota. Será que ele se arrependeu do que disse? Bem, você vai saber agora mesmo, mas já vai deixando o seu like, se inscreva em nosso canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho para ser notificado todos os dias. E por gentileza, compartilhe essa informação também para que mais patriotas fiquem por dentro dos assuntos do meio político através do nosso trabalho. E ao decorrer da notícia, deixe nos comentários a sua opinião. Vamos à informação. Na nota, o ministro esclareceu que respeita as Forças Armadas, mas que não cabe a elas formular políticas públicas de saúde, ainda mais em um momento de pandemia. Gilmar mencionou o fato de diversos militares terem sido nomeados para postos chaves na pasta. O ministério é comandado interinamente desde maio pelo general Eduardo Pazuello, que levou nomes do Exército para a estrutura da saúde. Reforço, mais uma vez, que não atingi a honra do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Aliás, as duas últimas nem sequer foram por mim mencionadas. Apenas refutei e novamente refuto a decisão de se recrutarem militares para a formulação, a execução de uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz para evitar a morte de milhares de brasileiros, disse o ministro na nota. Ele ainda citou que o país já tem mais de 72 mil mortos por Covid-19 e que qualquer analista se preocuparia com as políticas públicas de saúde que estão sendo tomadas. Nenhum analista atento da situação atual do Brasil teria como deixar de se preocupar com o rumo das nossas políticas públicas de saúde. Estamos vivendo uma crise aguda no número de mortos pelo Covid-19, que já somam mais de 72 mil pessoas. Em um contexto como esse, a substituição de técnicos por militares nos postos chaves do Ministério da Saúde deixa de ser um apelo à excepcionalidade e extrapola a missão institucional das Forças Armadas, disse o ministro do STF. A declaração em que Gilmar Mendes citou o genocídio gerou reação no Ministério da Defesa. A pasta informou nesta segunda-feira que encaminhará uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro. Em uma transmissão ao vivo na manhã desta terça-feira, o ministro voltou a comentar sua declaração do fim de semana e disse que apenas defendeu a institucionalidade das Forças Armadas. Gilmar Mendes participou do seminário Supremo Tribunal Federal
nas 3 décadas de ordem democrática pós-88, conquistas e desafios, promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e pelo site jurídico J. Segundo o ministro, a fala foi dita em contexto puramente acadêmico, em que se discutia a questão da saúde. O ministro Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, inclusive, usou uma expressão dizendo que se o general que lá está e que é especializado em logística, talvez fosse mais especializado em balística, tendo em vista o número de mortes que ele conseguiu. Portanto, foi nesse contexto que essa conversa se desenvolveu e de que havia vários problemas para essa questão, disse Gilmar Mendes. O ministro disse também que o contexto da afirmação foi o de que atualmente 28 militares dos cargos de cúpula do Ministério da Saúde dificuldade em executar o orçamento, portanto, colapso do serviço de saúde. Gilmar Mendes argumentou também que, diferente do que o presidente Jair Bolsonaro afirma, o Supremo decidiu que a responsabilidade pelo combate à pandemia do novo coronavírus é compartilhada e não exclusiva de estados e municípios. O Supremo, na verdade, não diz que os estados são responsáveis pela saúde, disse apenas que isso era uma competência compartilhada. Mas o presidente esquece essa parte e diz sempre que a responsabilidade seria do Supremo e dos estados. Se de fato se quer mostrar isso de ponto de vista político, isto é um problema, e isso acaba sendo um ônus para as Forças Armadas, para o Exército, que eles estão lá, inclusive na condição de oficiais da ativa. Foi só isso que eu disse. O ministro disse que reafirma o respeito às Forças Armadas brasileiras, mas faz uma conclamação para que se faça uma interpretação cautelosa do momento atual. Ele afirma que nenhum analista pode deixar de se preocupar com o rumo das nossas políticas públicas de saúde e disse que refutou e novamente refuta a decisão de se recrutarem militares para a formulação e execução de uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz para evitar a morte de milhares de brasileiros. Agora eu vou estar lendo aqui a íntegra da nota de Gilmar Mendes. Ao tempo em que reafirmo o respeito às Forças Armadas brasileiras, conclamo que se faça uma interpretação cautelosa do momento atual. Vivemos um ponto de inflexão na nossa história republicana, em que, além do espírito de solidariedade, devemos nos cercar de um juízo crítico sobre o papel atribuído às instituições de Estado no enfrentamento da maior crise sanitária e social do nosso tempo. Em manifestação recente, destaquei que as Forças Armadas estão, ainda que involuntariamente, sendo chamadas a cumprir missão avessa ao seu importante papel enquanto instituição permanente de Estado. Nenhum analista atento da situação atual do Brasil teria como deixar de se preocupar com o rumo das nossas políticas públicas de saúde. Estamos vivendo uma crise aguda no número de mortes pelo Covid-19, que já somam mais de 72 mil pessoas. Em um contexto como esse, a substituição de técnicos por militares nos postos-chave do Ministério da Saúde deixa de ser um apelo à excepcionalidade e extrapola a missão institucional das Forças Armadas. Reforço mais uma vez que não atingi a honra do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Aliás, as duas últimas nem sequer foram por mim mencionadas. Apenas refutei e novamente refuto a decisão de se recrutarem militares para a formulação e execução de uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz para evitar a morte de milhares de brasileiros. É bem complicado e doloroso o momento em que o país, em que o mundo vive, por causa da nova doença do Covid-19. Mas Gilmar Mendes, em seu papel de ministro, deveria não colocar a sementinha da discórdia no meio político, no meio do Ministério da Saúde, para que assim os brasileiros fiquem mais ainda amedrontados pelo que está acontecendo. Você acha que Gilmar Mendes está preocupado com milhões de brasileiros? Eu gostaria que você deixasse nos comentários a sua opinião a respeito dessas declarações de Gilmar Mendes. Deixe o seu like, por gentileza, se inscreva em nosso canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho para ser notificado todos os dias.
Assim, meus amigos, eu finalizo este vídeo agradecendo a todos pela sua participação, pela sua presença aqui conosco e até o próximo vídeo, se Deus quiser.